Bom, gente, de novo, boa noite. Agora o mediador que aqui está. E nós vamos abrir a primeira mesa, cujo tema é Gentes Brasileiras. Eu adoro o título no plural. Poderia ser gente brasileira, né? Que já daria todo sentido de quantidade. Mas gentes brasileiras, eu acho que nos dá um sentido de quantidade e diversidade também. E temos aqui 2 mestres para conversar sobre o tema, que conhecem por demais de gentes brasileiras, nos seus 2 aspectos, ou outros até que a gente vai descobrir aqui hoje, e eu já queria convocá-los para o início da conversa. Bom, nós o lemos na Folha de São Paulo, quase que cotidianamente, e aprendemos a pronunciar o nome dele como Igor Gelou. Mas ele me ensinou que é Igor Gilov. Mas eu vou continuar chamando aqui Igor Gelou. E fiquem à vontade também. Igor Gelou, por favor. Escritor, jornalista. Chegou daqui. Bem-vindo, meu querido. Tá joia. E agora o nosso querido homenageado da Flica 2015, com muita honra, meu querido amigo Antônio Torres. Muito bem, eu estava conversando com eles 2, um pouco antes de estarmos aqui, para mais ou menos, como se diz aqui na Bahia, acertar o baba. E falava que, como Aurélio Schomer não determinou qual o caminho, qual o roteiro é de uma boa e bela conversa, numa cidade lindíssima à beira do Paraguaçu. Vamos falar sobre gentes brasileiras e a partir daí vale tudo. Como eu já entrevistei Torres algumas vezes na vida, né, hoje eu vou estar aqui, mais ou menos, né, repetindo algumas perguntas que eu acho que têm respostas magníficas e todos vocês que não tiveram oportunidade de ouvi-las antes vão ouvi-las hoje, uma conversa maravilhosa, e quero saber muito de Igor, que tem uma andança fascinante, né, por esse mundo afora. Igor, vou começar com Torres. Por favor. Eu soube, inclusive, que você era muito admirador e muito fã de Torres, da trajetória dele, tudo mais. Não, para mim é um prazer extremo, agradeço a presença de todo mundo, agradeço a organização. Talvez vocês não saibam, eu sou um autor estreante, eu tenho uma longa história no jornalismo, tenho mais de 25, quase 25 anos trabalhando na área, mas eu estreio na literatura agora, eu estreiei lancei meu livro em julho, e já estou aqui, em tal companhia. Então, olha a propaganda. Beleza. Tirem fotos, por favor. Fui contratado a peso de ouro para fazer isso. Não posso contar essa parte, mas enfim. Então, para mim é uma super honra e eu acho que eu tenho muito a ouvir, mas estou aqui para as perguntas também. Vamos lá. Antônio Torres, eu queria que você nos contasse um pouco como escritor, como jornalista, mas como publicitário, que durante muito tempo treinou aquele texto enxuto e preciso. A trajetória de um menino que lá no Junco foi chamado pela professora Serafina para ler um trecho de José de Alencar. Verdes mares bravios da minha terra natal, até chegar à cadeira da imortalidade da Academia Brasileira de Letras. Primeiro, boa noite. Jorge, sempre um prazer estar com você. Sempre, querido. Igor Gilov. Gilov. A gente vai chegar num acordo ainda. Gilov, tá certo? Tá errado. Gilov, mas Gilov. tá ótimo. Tá bom. Foi um prazer conhecê-lo ao vivo e em cores.
para isso é bom essas festas. Conhecer as pessoas, conhecer as cidades. Cachoeira fazia parte do meu imaginário no sertão, como Cachoeira de São Félix. Fosse uma cidade só. Né? Imagina, aquela cidade onde eu nasci, aquele povoado, nem rio havia, quanto mais uma cachoeira. Imaginem isso no meu imaginário. Né? Fantástico. E essas festas servem para conhecer a cidade, conhecer as pessoas, rever amigos, reencontrar amigos, conhecer outros e conhecer um escritor fantástico como esse Guy Love. Ótimo. Guy Love. Vim lendo no avião, não dei conta, ele escreve muito. Não é só no tamanho, não. Ele escreve está ali modestamente dizendo que é um estreante, mas vocês precisam ver que texto. O livro conferir, porque é uma história passada num mundo que a gente vê na televisão todo dia, toda hora, toda noite. Aquele mundo conturbado chamado Oriente Médio, que a gente nunca consegue compreender direito. Não é que isso aqui seja um romance para compreender o que está acontecendo na história desse mundo conturbado hoje, mas é como se fosse alguém que entrou nos bastidores deste mundo e nos traz uma visão dele. E, sobretudo, num vocabulário fantástico, muito rico. E ele diz, eu sou um jornalista. Tudo bem, aqui há dois autores. Um repórter que apurou os fatos e um romancista que escreveu a história. Quer dizer, há dois. Um romancista que criou personagens. Como dizia o finado Fitzgerald, um autor que fez muito sentido na minha geração, romance é personagem. E aqui estamos com bons personagens contando essa história. Passado isso, vou ver se te responde a sua pergunta. Eu venho de um mundo agrário e ágrafo, onde não existia uma terra sem raio e sem notícias das terras civilizadas, como cantava vocês sabem quem, e sem livros. Até que apareceu uma professora chamada Serafina, e como minha mãe já tinha me ensinado o ABC, e do ABC tinha passado para a cartilha, a professora se encantou, quase beijou a mão da minha mãe, de ter levado aquele aluno já meio caminho da alfabetização. E a escola da professora Serafina era a escola risonha e franca. Todo dia tinha cantação de hinos patrióticos. Né? Brava gente brasileira, já que estamos falando de gente. Glória aos homens, heróis dessa pátria, essa terra querida. Eu acho que isso influenciou muito um romance chamado Essa Terra. Na hora de criar esse romance, esse hino está por detrás dele. Essa terra querida. Ou então aqueles poemas assim, criança, não verás nenhum país como este. Olavo Bilac. Sextos, né? Aí no 7 de setembro, 1º de setembro, ela me pôs em cima do palanque com uma bandeira do Brasil numa mão e Castro Alves na outra. Eu olhei para aquele povão todo assim na praça, aquela praça empoeirada, comecei a tremer, né? Vocês imaginam, aí tremer assim. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e tremendo, as divinas promessas da esperança. Até hoje eu estou procurando as divinas promessas da esperança, juro para vocês, que continuo procurando as divinas promessas da esperança. Naquele momento, quando vocês perguntassem, menino, o que é que você vai querer ser quando crescer, eu já tinha a resposta. Porque quando eu olhei, eu estava tremendo, achando que queria que a terra se abrisse para eu entrar por ela dentro, morrendo de vergonha, de medo. Mas quando eu olhei, o povo estava chorando, assim, porque o povo estava encantado com o menino
que tinha catilogência de guardar de memória aquelas palavras bonitas. O povo não sabia o que era Auriverde, não que era o Pendão da Esperança, no estandarte, mas achava lindo tudo isso. Daí o que é a poesia do romantismo, né? Quer dizer, ninguém entendia nada, mas achava lindo demais. Né? Inclusive eu, até hoje sou apaixonado pelo romantismo, por isso não entendo nada, né? Até hoje continuo sem entender, mas adoro aquilo, né? Quer dizer, bonito demais. E aí pronto, aquilo foi, não sei se foi a minha sorte, a minha bênção ou a minha desgraça, porque saí pelo mundo querendo ser Castro Alves, né? Escrever bonito, nem que ninguém entendesse, né? Não precisava ninguém entender, mas achar bonito. Aí pronto, esse é o meu propósito. Quando chega a professora Tereza para inaugurar o prédio da escola rural, é aí que vai chegar na sua história. A professora Tereza olha assim, chega na porta e diz, Dona Serafina, eu vim buscar os alunos. Aí ela olha e rapidamente diz assim, leva os meninos. E fez um gesto assim para a gente. Aí todo mundo pegou seus livrinhos e tal, e sai atrás da professora Tereza, tristes, como se fosse um cortejo fúnebre, porque que graça tinha ir para uma escola só de menino. Se uma das alegrias de ir para a escola era poder sentar ao lado de uma menina. Né? Quem sabe até pegar na mão na hora de pedir uma borracha emprestada, um lápis, uma coisa assim. Eu sei que a gente foi naquela tristeza. Quando chega no prédio da escola rural, a professora abre as portas, janelas, tudo cheirando a tinta, 4 janelas, aquele mundo ensolarado, aquele sol do sertão. Ela põe um livrinho em cima da mesa e manda os meninos fazer fila aqui para ler. E abri o livro. Dona Serafina era da poesia. A Dona Tereza era da prosa. Olha que combinação perfeita. Aí abriu assim, ela ia abrindo o livro e o menino que chegava, ela mandava ler em voz alta. E para mim caiu o seguinte. Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia na fronde da carnaúba. Poxa, danei a sonhar com o mar, né? E o que era uma jandaia, o que era uma carnaúba? É outra coisa do romantismo, traz palavras e tal. Fui descobrir quando eu fui a uma feira de livro em Teresina, que me levaram para conhecer uma carnaúba. E eu cheguei, aquela árvore frondosa, imensa, dona carnaúba, me lembrei da professora e tal. E a carnaúba ficou toda... Não se mexeu. Se você é um tabaréu do junco, que não conhece uma carnaúba, levou a vida toda sem conhecer uma carnaúba. Bom, isso aqui é um começo de conversa da formação de um escritor, nascido num lugar... Hoje é uma cidade internetada, asfaltada, com água encanada, mas naquele tempo o mundo não existia ali. E era o melhor lugar para um escritor nascer, onde nada existia, porque você tinha que inventar. Você tinha que imaginar como é que era o mundo. Quer dizer, eu saio por aí contando essas histórias para dizer, se aqui tiver alguma professora, e certamente tem, não poucas. Quem é professor aí, levante a mão, por favor. Maravilha. Tudo que eu sonho, meninas professoras, é que vocês façam com seus alunos o que aquelas professoras fizeram comigo. Bote todo mundo para ler em voz alta. Funciona. Registrar a presença na plateia de Volney Canônica, que é diretor do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura. Ele está representando o ministro Juca Ferreira. Volney. Tá aqui, Volney. Bem-vindo. Igor, formação do nosso mestre. É realmente uma história que eu não canso de ouvir de forma alguma. Uma narrativa absolutamente bela e sedutora. E a sua formação?
Bom, antes eu preciso dizer que vou ter que aumentar o cachê do Antônio, né? Porque ele fez um elogio, eu não esperava, mas enfim. A minha história é uma história bem ordinária no seu começo. Eu sou um filho de funcionários públicos que queria ser, em algum momento da vida, historiador. Eu queria contar histórias. Eu achava que ser historiador era contar histórias quando eu era criança. E, de certa forma, não deixa de ser. Você é todo historiador, independentemente dos seus métodos, da sua metodologia aplicada, se ele é mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, ou, quem sabe, o contrário, ele está tentando trazer a realidade que ele está absorvendo para o âmbito acadêmico e tentar interpretar essa realidade para as pessoas. Obviamente, a vida não andou como eu pensava, eu virei jornalista. Como quase todo mundo cai no jornalismo, ninguém sonha, poucas pessoas sonham, eu acho, ser jornalistas. Então, eu virei jornalista querendo ser historiador, e o escritor, que nasceu 20 e poucos anos depois, ele é um fruto de uma observação que eu tento fazer aguda com as lentes que todos nós temos. A gente tem nossos preconceitos, nossas idiosincrasias, nossos medos, principalmente. E o jornalismo ele não permite que você infecte o seu texto com todas essas subjetividades. Existe uma busca, que é uma busca inócua, porque não existe objetividade em nada que é humano, mas o jornalista ele tem que buscar a reprodução mais fiel da realidade. E num dado momento eu percebi que tinha uma coisa em mim que queria trazer uma outra energia para essa leitura que eu estava fazendo da realidade. Eu queria enxergar uma coisa e contá-la de forma diferente. E o caminho natural foi a literatura. Demorou, foi um caminho atribulado, enfim, afinal de contas eu nunca deixei de ser jornalista, eu não fiz uma migração, foi um projeto paralelo, vamos dizer assim. E a minha tentativa foi, naturalmente, trazer para a minha prosa literária elementos que eu considero que são favoráveis, que tem, o Antônio citou Hemingway, por exemplo, tem toda uma escola muito tradicional de jornalistas e de jornalismo que foi adaptado à literatura. Enfim, toda a história do New Journalism americano, enfim, você pode olhar vários exemplos aí na história mais recente. E sem citar nenhuma grande influência, eu acho que eu fiz uma transição mais ou menos natural de querer contar aquilo que eu já temperava as minhas histórias, especialmente as coberturas do exterior, que eram mais coloridas, eram mais ricas em termos de informação. Eu tive uma carreira internacional relativamente longa, de cobertura de guerra e de conflitos em outros países. E isso tudo desembocou nessa figura que é o jornalista anfíbio, né, que virou escritor e, ao mesmo tempo, usa do jornalismo e bebe da fonte do jornalismo para trazer algumas coisas como, por exemplo, uma precisão de palavras, uma tentativa de descrição de lugares com mais cor, mais cheiro, mais gosto. Né? Foi mais ou menos por aí. Você estava me contando que começa fazendo no dia da morte de Arafat, você escreve uma matéria, né, e começa por uma descrição tanto quanto heterodoxa, né, para os padrões do jornalismo convencional. Exatamente. A vantagem de você trabalhar com jornalismo internacional sendo brasileiro é que você não fica preso naquela camisa de força do noticiário de agência internacional, que é um noticiário que acaba chegando das grandes agências, Reuters, Associated Press, enfim. Eles acabam contando pra gente uma história muito padronizada, o que é uma coisa boa. Eles vendem um produto, eles têm que vender um produto padronizado. Você vai vender, se cada carro que a Volkswagen for vender, ou a Ford, para ficar um exemplo mais próximo, for diferente um do outro, vai ser uma loucura. Ele tem que ter um padrão. O jornalista não é diferente, ele vende uma notícia, ele vende uma informação. Só que a vantagem de ser brasileiro e de estar em uma condição de observador um pouco distanciado dessa realidade toda, te dá um pouco de capacidade de observar detalhes que talvez não houvesse a possibilidade de fazer se eu estivesse trabalhando numa agência internacional. No caso que você se refere, eu olhei para o céu quando eu acordei naquele dia e falei, nossa, tem cirros, que são aquelas nuvens que antecedem frentes frias, ou seja, vai chover. E era um dia que assim, o Arafat estava para morrer, ia morrer, não ia morrer, acabou morrendo no dia seguinte só, mas enfim, tinha uma grande tensão no ar na Palestina, o pessoal estava achando que ia vir uma tempestade. Eu fiz uma liberalidade literária no texto,
O meu editor na época achou tudo bem. Às vezes o editor olha e fala assim, não, desculpa, isso aqui vai para o pé da matéria, né? Porque você não pode abrir com literatura. Mas às vezes você conseguia colocar uma coisinha ou outra lá. Beleza, quero dizer a vocês que está aberta a temporada de perguntas. Tá bom? Quem quiser fazer de viva voz é só pedir o microfone. E quem quiser escrever já pode começar a mandar as perguntas para os nossos convidados. Eu acho que eu nunca perguntei isso a você. O escritor Antônio Torres nasce, explode fora da Bahia ou ainda aqui na Bahia? Eu acho que nasceu na infância. Nasceu nessas escolas, nessas duas escolas. Professora Serafina e Tereza. Porque a professora Tereza, sobretudo, tinha um método. Hoje eu entendo, está na moda até oficina literária. Eu mesmo passei 6 anos na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fazendo oficina literária. E quando me chamaram para fazer, eu disse, o que eu vou fazer? Eu não tenho um curso universitário, não sou professor de letras. Eu falei, o que eu vou fazer, né, na universidade? E me lembrei dessas professoras, eu vou fazer o que as professoras faziam comigo. E deu certíssimo, era para passar 1 ano na universidade, fiquei 6 anos. A professora Tereza, sobretudo, porque ela fazia aquela leitura em voz alta, depois mandava os alunos copiar o texto lido, para ela corrigir. Depois, ela ditava o texto para você escrever. Depois ela ia ver se você escreveu certo. Depois, ela ensinava a fazer cartas, né? Cartas assim. Estimado, prezado amigo Jorge, o motivo destas mal traçadas linhas é dar-te as minhas notícias e ao mesmo tempo receber as tuas. Ponto. Como tens passado? Interrogação. Tem. Não é interrogação. Assim espero. Ponto. Em Deus. Ponto. Era um texto exemplar, né, nessas 4 linhas. Depois é que você tinha que começar a carta, aí era contigo. Mas ela já dava o princípio da coisa, né? Depois disso, ela começava a fazer o que ela chamava de composição escolar. Ela dava um tema ligado à nossa realidade ali, simples, né? A gente vivia entre a roça e a rua. E aí tinha igreja, toda a vida social se passava na igreja, as quermesses e tal, batizados. Então sempre dava um tema ligado a isso. Minha casa, a professora, a escola. E um dia ela pegou pesado. O tema era um dia de chuva. Como o lugar era muito chegado a uma seca, escrever sobre a chuva exigia muita imaginação. E ali eu acho que foi nesse dia que ela fez de mim um ficcionista. Foi aí, né? Escrever sobre Genial. a chuva. Eu atribuo essa formação. Depois eu fui para o ginásio de Alagoinhas e eu queria ser poeta. Até um professor de português virar para mim e dizer assim, a sua não é poesia, é ficção, é a prosa. E eu prestei atenção nisso e virei um ficcionista, seja lá que tamanho tenha, que dimensão tenha esse ficcionista, mas virei um ficcionista por total incapacidade de escrever um poema como Castro Alves. Ou, de fato, tocar um instrumento. Quando Caetano Veloso fez, ele é daqui de pertinho, né, de Santa Marta, como você, né, seu conterrâneo. Quando Caetano fez uma música dizendo como é bom poder tocar um instrumento, ele disse, cara, me matou. Eu disse, eu tenho que dar um tiro nesse cara, tenho que matar esse cara. Né? Eu virei um mero ficcionista por total incapacidade de chegar a isso, à poesia e à música. Né? Então, meu amigo, e tudo o resto é leitura. Enfim. Se tiver tempo aí, eu queria contar a minha experiência de jornalista um pouco, faz parte desse aprendizado. Beleza. Vai? Vai sim. Falar de gente brasileira. Legal. Eu quero falar de um homem que foi quem me levou para o jornal.
era um borracheiro na cidade de Alagoinhas. Eu tinha terminado o ginásio. Estava sentado no banco do jardim da praça JJ Seabra, sem saber o que fazer da vida, quando chega o senhor Mário Alves, que era o único comunista naquela cidade. O velho Mário Alves? Não, era ele mesmo, não? Não, só coincidência, não. Sim. Ele vivia distribuindo o jornal Novos Rumos, que era o jornal do Partido Comunista, debaixo do braço. Sentou-se ao meu lado com um pacote daquele jornal. Não tentou me aliciar nem nada. Ele só disse o seguinte: eu li uma coisa que você escreveu no Alagoinha Jornal. O Alagoinha Jornal saía uma vez por mês. E o dono do jornal, Walter Robato, era um bom homem da cidade, um dentista, que, por muita generosidade, me permitiu escrever no jornal uma besteira qualquer, todo mês. E o Mário Alves, olha só, eu jamais imaginaria que ia ter ser feito. Eu escrevi um texto, no dia que morreu um paulista de São Carlos do Pinhal. Fiquei sabendo que ele era de lá, agora que eu estive lá numa feira do livro, chamado Edgar Cavalheiro, que era um grande amigo do Lobato. E eu, leitor do Lobato, escrevi uma coisa sobre Edgar Cavalheiro. E esse Mário Alves chegou para mim e disse assim: você quer ir trabalhar num jornal de verdade? Eu disse: uau, quero. Oh, gente, senhor, claro que eu quero, né? Para já, né? Então, tal dia, assim, me espera ali, na estação da Leste, tantas horas que eu vou levar você. E ele chegou, aquele homem que andava todo sujo de graxa, no branco, impecável. Né? Eu vi o maestro hoje na Praça de Terno Branco, eu me lembrei dele. Terno branco, comprou a passagem, né, no trem. O trem era tão bonito que se chamava Marta Rocha. Né? Era um trem bacanudo, 9 horas da manhã. Lá vamos nós para Salvador, no carro-restaurante. Desce na estação da Calçada, ele faz sinal para um táxi, vai para a Praça Cairu, sobe no elevador Lacerda, atravessa uma rua e chega ali naquela rua contrária à Rua Chile, eu não me lembro o nome dela, que vem assim. A Rua da Ajuda. Aí chega lá, era o escritório do doutor João da Costa Falcão. A imobiliária dele era o dono do Jornal da Bahia. Ele chega assim, entra e uma moça no balcão pergunta: pois não, então, o senhor quer falar com quem? Eu queria falar com o doutor João Falcão. Doutor João Falcão lá dentro respondeu: é você, Mário? Aí veio, disse: que ventos o traz aqui? Eu vim aqui lhe trazer este menino. Eu quero que você arranje um lugar no seu jornal para esse menino. Doutor João Falcão olhou para mim e perguntou: é isso mesmo que você quer? Eu acho que eu respondi um com tanta convicção, que ele voltou lá dentro, pegou o paletó branco, incrível, saíram os dois de paletó branco, e eu, na minha camisinha esfarrapada e tal, vou com os dois, atravesso a rua, sobe a escada do jornal, entra na sala do Ariovaldo Matos, o redator-chefe, diz: Ari, arranja um emprego aqui para esse menino, um lugar para esse menino. Eu virei para ele e disse assim: Ariovaldo Matos, o escritor. O Ari me olhou com cara assim, de quem pergunta: quem é esse borra-botas do interior? Está aqui, né? Aí chama João Carlos Teixeira Gomes, o poeta. João Carlos Teixeira Gomes, diz: arranja um lugar para esse menino aí, Joca. Aí o Joca olha assim para um lado e para o outro, e os dois vão embora. Meu anjo da guarda e o patrocinador foram embora, me largaram na redação, direto.
E não teve conversa, não. O Joca já chamou Gato Preto, vem cá. Gato Preto era um repórter da noite catarinense, que tinha ido para Salvador e ficou um louro assim, louraço, alemão que nem você, de origem alemã. E disse, Gato Preto, leva esse rapaz lá no porto, ensina ele a fazer lá a coluna do porto. Aí o Gato Preto, pô, a gente era um boêmio, tinha uma coluna chamada Enquanto a Cidade Dorme. Ele ficava pela madrugada, e pegando toda a zona boêmia da cidade. Aí me leva, desce o elevador, vai lá no porto, leva na secretaria lá, e pega o livro, me apresenta o homem lá, pega o livro e anoto. Todos os navios que entraram, todos os navios que partiram, anoto, volto para o jornal, varei o tempo catando milho na máquina de escrever, para escrever 2 laudas sobre o movimento do porco. Entrego para o Joca, ele dá ainda umas canetadas em cima, melhora e tal. Arranjo lá, chega um contínuo do jornal, me leva para dormir na casa dele, porque eu não tinha onde dormir, não tinha nada. Volto no dia seguinte. Aí o Joca estava com todos os jornais na mão. Salvador tinha 4 jornais na época. À tarde, que era o campeão, né? O slogan da tarde é "Se a tarde não deu, ninguém sabe o que aconteceu". Né? Era aquela, tinha o Estado da Bahia e o Diário de Notícias, que eram os diários associados, e o Jornal da Bahia era o mais novo e era o mais ousado, era o mais vibrante e tal. E eu estava gostando de ir para o Jornal da Bahia, que era o mais jovem, assim, né? E aí o Joca me chama, ô, rapaz, vem cá, seu foca, e já foi ofendendo. Olha aqui, tudo isso aqui aconteceu no porto, onde você não viu nada. Realmente eu não tinha visto nada. Tinha havido tiroteio no porto, tinha havido contrabando. O porto era manchete de todos os jornais. E eu só tinha visto aquela porcaria daquele boletim burocrático ali da gerência do porto. Né? Aí eu digo, ai meu Deus, perdi meu emprego. Perdi a possibilidade de um emprego. Não era nem emprego, era a possibilidade, né, de eu começar a trabalhar em jornal. Comecei a tremer, né? De castigo ele me mandou para o necrotério Nina Rodrigues. Chego no necrotério Nina Rodrigues, tem um corpão assim estendido, com uma ficha pendurada no pé, com o nome do rapaz. Aí eu vou procurar saber o que aconteceu. Era um rapaz de 18 anos que tinha se matado. Aí eu voltei para o jornal dizendo, hoje o Joca não me pega. Me lembrei de um poema do Godofredo Filho, que falava, né, do absurdo de se morrer aos 18 anos. Cheguei na redação, aí, crente que estava abafando, escrevo aquele negócio, citando o poema e tal. Chego para o Joca todo atarefado, aí diz assim, me passa para o chefe da reportagem policial, chamava Jeová de Carvalho, poeta baiano. Era todo mundo. O Ariovaldo era ficcionista, o Joca era poeta, o chefe da reportagem geral, o chefe da reportagem policial era poeta. E eu chego encantado com um poema que me inspirou a matéria e entrego para o Jeová. O Jeová leu e se admirou. O Jeová era um boêmio, vivia pela noite. Vim saber depois, virou meu amigo depois. Seja o que Deus quiser quando a aurora raiar. Ele terminava sempre os artigos assim. Aí o Jeová se encantou. Mas, para minha desgraça, naquele momento que ele está lendo aquilo, chega o Ariovaldo Matos, o ficcionista. Aí diz, Ari, olha que coisa bonita que esse garoto escreveu aqui e tal. Ari começou a ler e disse, bonito coisa nenhuma. Aí enfiou o dedo na minha cara, aí disse assim, rapaz, você pensa que isso aqui é literatura? Isso aqui é jornalismo. Aí o outro disse assim,
Ari, mas é uma outra sensibilidade, outra maneira de ver. Veja, isso aí é bem sensível. Eu gostei muito, Ari. Aí eles assim... Sensibilidade, coisa nenhuma, para não dizer um palavrão para vocês, né? Esse negócio de sensibilidade, isso é coisa de viado. Pô, aí eu queria morrer, né? De novo, eu digo, não tem jeito. Escapei ontem, mas hoje não vou escapar. Mas ele olhou para mim, o Ari era todo esporrento, mas era a figura mais humana que eu já conheci na minha vida. Ele foi quem me arranjou um jeito de me mandar para São Paulo. Ele foi quando eu falei para ele que queria ir embora, ele me arranjou um jeito. Ele disse, garoto, vem aqui, né? Menino, vem aqui na minha sala. Chegou lá e pegou um livro e me deu. Disse, vai para casa e só me volta aqui quando tiver lido todo esse livro. O livro era um livro de um americano, estava na moda, chamava Introdução ao Jornalismo. E claro que naquela noite mesmo eu devorei o livro e voltei correndo, porque o meu medo é o seguinte, se eu demoro mais um dia, esquecem de mim e acabou. Perdi minha chance. E o livro ensinava aquelas coisas que todo mundo repetia pela vida fora até hoje, né? Que para escrever uma reportagem você precisa responder as 5 perguntas: que, o, quem, como, onde, quando. E aí eu descobri que para fazer qualquer coisa na vida a gente tem que responder essas 5 perguntas. E fiquei só um ano no Jornal da Bahia, e esses 2 era um tempo que não havia escola de comunicação, não havia faculdade de jornalismo, e a verdadeira universidade, para mim, foi o esporro desses 2 chefes. Foi ali que eu fiz a minha universidade, porque em um ano eles me prepararam para ir embora e ir direto para o jornal de maior circulação de São Paulo na época, que era a Última Hora. Era esse que eu queria, que eu lia em Salvador. Eu lia a Última Hora do Rio e de São Paulo. Mas tinha medo de ir para o Rio, porque eu achava que o Rio era a cidade dos sabidos e malandros, né? São Paulo não, São Paulo era a terra do trabalho, então eu tinha que ir para São Paulo. E fui para lá e tenho uma grande gratidão por aquela cidade. Porque quando entrei naquela redação, o país inteiro estava dentro dela. E, inclusive a Bahia. Porque já no Jornal da Bahia disseram, procura lá 2 baianos. Girardi Reis, não sei se vocês lembram. Girardi Reis foi quem veio para cá para ser o redator-chefe do Correio da Bahia. Né? Girardi Reis e o Carlos Coelho. Eram 2 baianos daqui de Salvador, que foram para São Paulo. E eu cheguei e fui procurar Girardi Reis, eu fui procurar o Carlos Coelho, e ele estava, pelo tamanho da mesa dele, eu achei que ele era muito importante, porque a mesa dele era grande. E ele estava todo ocupado, assim, corrigindo um texto. E eu cheguei e disse, seu Carlos Coelho, ele olhou assim para mim, pois não. O pessoal lá na Bahia e tal, falou para eu lhe procurar, eu sou repórter. Aí pôs os óculos em cima do... Vamos ali na esquina. Foi no botequim. Aí pediu uma bebida, uma mistura de vermute com cachaça. Estava frio e tal. Aí ele disse assim, obrigado. Obrigado. Aí ele disse assim, quer? Eu disse, não, muito obrigado. Foi minha salvação. Eu não sabia que era um teste. Aí fiquei sabendo depois, porque na hora que a gente foi conversando, ele me fez perguntas e tal. Quando chegou na porta do jornal, ele disse assim, eu jurei para mim mesmo que nunca mais ia dar uma oportunidade para um baiano nesse jornal. Mas vou abrir uma exceção para você pelo seguinte. Ele disse, mas por quê? Ele disse, porque você me pareceu sério. Eu disse, os outros baianos não são sérios? Ele disse, não, é que o último que me apareceu, eu dei uma chance para ele aqui, ele pegou um jipe do jornal, um fotógrafo, para fazer uma reportagem lá no bairro da Casa Verde, e nunca mais apareceu.
Ele disse, por que não apareceu? Está no botequim até hoje. Então, eu tenho essas memórias, essa gente que passou na minha vida. Foi uma brava gente brasileira. Brava gente brasileira. E assim como a todos vocês, a todos que o Aurélio Schomer, que me convidou primeiro e depois me informou que ia ser homenageado, eu só queria dizer o seguinte, meu imaginário foi formado, conto essas histórias para situar bem de onde vem a formação do meu imaginário. Carreguei esse imaginário que distribuí com os personagens que fui criando pelo caminho. E a Bahia, com esta homenagem, me devolve, me chama junto com esses personagens de volta às origens de tudo. Muito obrigado a todos. Igor, olha, quero dizer a vocês o seguinte, eu recebi aqui uma informação pedindo que as perguntas... entendi. Não podem ser perguntas com microfone por conta da transmissão ao vivo, não é isso, Aurélio? Tem? Só escrito. Exato. Então, podem começar, por favor. Hein? Vamos lá, vamos trabalhar. Igor. Bom, primeiro livro, Ariana. Você pretende continuar na mesma trilha, com cenário semelhante, etc., enfim, ou vai mudar o vetor? Está pensando em mudar o vetor completamente para os próximos? Depende da Dilma, né? Que eu preciso ter tempo para escrever, né? Para quem não sabe, eu trabalho na Folha de São Paulo em Brasília, eu sou diretor da sucursal, então estão sendo dias e tempos e meses muito difíceis. A gente está passando por essa crise toda e realmente o tempo tem sido muito escasso, infelizmente, para poder me dedicar ao que eu espero que seja uma segunda carreira aqui. Mas eu, na minha cabeça, no famoso prelo mental, já está tudo feito, né? Só falta sentar e escrever. Eu acho que tem duas coisas. Eu tenho uma pretensão de contar histórias que tenham a ver com, vamos dizer assim, continuações, ou uma continuação das histórias ou aventuras do personagem principal de Ariana. É um jornalista brasileiro que trabalha no Paquistão e no Afeganistão. Basicamente é isso, e se mete numa confusão danada. E eu já tinha começado a trabalhar no ano passado, situando ele na Ucrânia, por conta toda daquela confusão, da anexação da Crimeia. É uma região que eu conheci bem, todo o espaço ex-soviético, as ex-repúblicas soviéticas são lugares onde eu já trabalhei, e são lugares bem interessantes do ponto de vista de história. Você tem muito para trazer e situar o leitor. Então, um caminho que acho que é mais ou menos natural é continuar. Eu não sei se vai ser uma trilogia para ficar no registro do Totonhin, mas até porque eu não sei se ele vai sobreviver ao segundo livro, talvez ele morra, exploda alguma coisa perto dele, como já explodiu perto de mim em outras ocasiões. E é óbvio que se tudo der certo, se eu conseguir continuar me dedicando como eu quero, eu tenho 2 ou 3 projetos que vão mais para uma coisa mais fragmentária, um pouco mais memorialística, um pouco mais lírica, e a prosa menos jornalística e mais lírica, vamos dizer assim. Mas é uma coisa para depois. Beleza, olha aqui, a primeira pergunta da plateia. Olha, antes, porém, eu vou pedir a Moisés, com quem eu deixei o blazer. Não é que eu queira reassumir o secretário aqui não, viu, gente? É que o frio está muito intenso e eu estou precisando já de um agasalho, um casaco. Assim se chamava antigamente lá em Santa Amaro. Casaco. Depois virou blusão e aí... Digo português. Bom. Pergunta de Agilson Silva Trindade. Cadê você, Agilson? Agilson está aqui. São 2 perguntas, uma para Torres, outra para Igor. Para Torres, nessas suas andanças pelo mundo, o que mais lhe surpreendeu? Ih, rapaz. Não. É uma pergunta, a resposta a essa pergunta, pelo mundo, vale $1 milhão essa resposta, né? Me surpreende uma coisa, o seguinte, como a imagem do Brasil lá fora até hoje é uma imagem clichêizada.
né? Mesmo, claro, que dentro de circuitos mais cultos, circuitos mais bem informados, se tem uma noção que esse país teve Machado de Assis, é um país do Niemeyer, né? É um país tem uma música popular muito rica, muito variada, você tem uma arquitetura, tem isso, tem Oscar Niemeyer, tem isso, tem aquilo. Mas, no geral, ainda é o país do carnaval, do futebol, e hoje, muito fortemente, o país da corrupção. Quer dizer, que é uma coisa que está pesando muito na nossa imagem, né? Mundo afora. O Igor pode até dar um e-mail, porque ele tem uma experiência mais funda nessa questão da experiência dele como jornalista, se há algo que muda ou se isso está muito cristalizado. Eu acho que realmente, eu me lembro que eu fui correspondente da Folha em Londres nos anos 90, quando o Brasil começou a ter uma pequena mudança com a globalização, o fim da Guerra Fria. A gente deixou de ser um país tão lateral e começou a construção que houve o auge dela nos anos 2000, né? 2000, 2010, até 2010 mais ou menos. Infelizmente, eu vejo uma regressão. Eu acho que a gente está de um país que tinha uma capacidade diferenciada, que tem... isso eu falo pela experiência de conversar com as pessoas mesmo. Jornalistas, políticos, o pessoal de fora vê o Brasil muito como, poxa, mas vocês não tinham resolvido os seus problemas, de repente está enfrentando vários problemas novamente, está tendo problemas econômicos que são naturais de qualquer país, enfim, é sempre ciclotímico isso, mas acho que fica muito forte aquela coisa da visão de exportação, o futebol, a mulata, enfim, vários signos culturais que ainda hoje são muito fortes e falam mais alto do que a diversidade verdadeira do Brasil. A gente tem uma diversidade brilhante que inclui, inclusive, futebol e a mulata, mas não é só isso. Né? Sim. Beleza, a pergunta é de Agilson ainda para Igor. O que ele fez ser escritor? Então, como eu tinha falado inicialmente, é um processo que é meio natural. Não houve um momento em que caiu um raio na minha cabeça e falei assim, poxa, agora eu vou ser escritor. Mas ao longo dos anos que eu fui trabalhando, escrevendo textos de cobertura internacional, estando fora, tendo experiências mais ou menos traumáticas ou marcantes, depende do que você quer chamar, porque cobertura de guerra tem um quesito de trauma, ninguém sai muito, nem entra nem sai muito normal desse negócio. E é até curioso um paralelo que eu faço aqui com o Antônio, que eu fui repórter de polícia também no começo da carreira. Então eu comecei vendo muito presunto, né, que a gente falava, muita gente morta e coisa. E acho que aquilo me sensibilizou um pouco o suficiente para não sofrer tanto quanto eu deveria quando eu fui, digamos, subir de nível em tragédia e fui cobrir guerra. Mas, então, foi um processo natural. Num dado momento, eu achei que não comportava mais as linhas do jornal, não comportavam tudo que eu tinha visto e apreendido, especialmente do ponto de vista sensorial. A gente trabalha com espaço limitado e com a necessidade de uma objetividade no jornal. Fora do jornal, na literatura, eu posso fazer o que eu quiser com essa realidade. Porque se por um lado tudo que a gente conhece passa por um filtro de fantasia, a gente idealiza a nossa realidade, por outro lado, você tendo a liberdade de despejar essa idealização e de soltar as rédeas e não se preocupar com a total verdade dos fatos, isso aí te dá uma liberdade infinita. Então, foi um processo natural. Aconteceu, um belo dia eu comecei a batucar uma outra coisa e um dia eu sentei e escrevi em um mês o livro. Foi mais ou menos isso. Bom, chega das perguntas, agora sim, o pessoal parece que está se soltando um pouco mais e vem aqui. Né, a caráter. Muitos autores contemporâneos buscam a profissionalização. Gostaria de saber dos dois, Igor e Torres, o que é ser escritor no Brasil?
É outra pergunta de resposta. Algum jovem escritor, naturalmente, É. né, buscando bússola. Eu tenho o seguinte, você escreva, não se pergunte tanto sobre isso. Assim, já que eu sou o mais velho aqui na mesa, né, e se isso me confere alguma autoridade, digamos, a resposta que eu dei, não se preocupa se você vai ser profissional, se não vai. Você tem que ter, antes de mais nada, uma atitude profissional diante do seu texto. Eu acho que isso é o começo de tudo. Eu noto o seguinte, que nessa facilidade que está hoje no mundo internético, todo mundo escreve, todo mundo é escritor, todo mundo isso, todo mundo aquilo, isso tem um lado muito legal, tem democrático e tal, mas tem um perigo, é que as pessoas estão esquecendo que escrever é um processo muito lento, longo, né, buscado. É aquilo que o finado Plínio Marcos definiu no título de uma peça dele. Eu me miro muito nesse título como um recado para mim mesmo, um anúncio para mim mesmo, que é jornada de um imbecil até o entendimento. Eu acho que escrever é isso. Você é aquele imbecil, você começa se sentindo um imbecil que não sabe nada, e para chegar ao entendimento. E há uma questão no nosso tempo que é muito preocupante, é a falta de rigor que os que escrevem estão tendo. Eu chego assim, eu viajo muito pelo Nordeste. Esse ano, esse segundo semestre meu foi todo do Nordeste. Viagem Garanhuns, Recife, Fortaleza, Bahia de montão, tudo. E eu noto o seguinte, às vezes eu chego a me perguntar assim, meu Deus, o João Cabral de Melo Neto, aquele poeta maravilhoso, imenso, deve ter morrido de desgosto, porque todo o rigor dele com a palavra não serviu de exemplo para ninguém, né? Porque as pessoas estão esquecendo das próprias conquistas literárias que o país atingiu. O país chegou a uma maturidade literária muito grande e parece que de repente se esquece disso. Então, o que eu digo é o seguinte, se preocupe, antes de mais nada, com o seu fazer literário. O resto, se acontecer, é mera consequência disso. Se você chegar a algum lugar, não vai chegar por passe de mágica, não vai chegar por influência, por padrinhamento, você vai chegar pela qualidade do seu texto. Única e exclusivamente. É tudo que eu sei a respeito disso e é tudo que eu procuro não esquecer cada vez que eu vou escrever. Às vezes eu fico diante de um parágrafo, semanas, e me pergunto, mas hoje em dia, quem é que está preocupado com isso? De ler um texto e reconhecer o esforço que o autor teve com aquele texto. Aí, de repente, eu me respondo, não importa se não tenha ninguém preocupado com isso. O importante é que eu esteja preocupado com isso. Né? A pergunta vale também para Igor. Eu acho que eu não teria nenhuma palavra melhor do que as do mestre em questão aqui para determinar, enfim, para especificar uma lição para um jovem escritor, até porque eu sou um jovem escritor. Não tão jovem, na verdade, mas, enfim. Mas uma coisa que eu acho que é muito interessante que ele fala, que eu acho que todo mundo tem que se preocupar, nós vivemos uma era de superficialidade, de compartilhamentos da internet, do Facebook, do Twitter, enfim, qualquer rede social, de opiniões muito rápidas e muito fortes. O tribunal que está colocado na rede social, principalmente, que a gente tem uma ilusão de que ela representa de fato a sociedade, ela não representa, elas são pequenas caixas onde as pessoas sobem para falar para pessoas que querem ouvir exatamente as mesmas coisas, replicar
no mesmo grupo social, vamos dizer assim. E é muito perigoso o que está acontecendo, porque você está criando radicalizações de todos os lados, superficializações, e a gente está perdendo, como escritor e como nação literária que o Brasil sempre foi, ou pelo menos desde o final do século XIX, a gente está perdendo uma qualidade de debate público muito grande que passava pelos escritores, passava pelos grandes nomes. Hoje em dia, nós temos aqui um grande nome, mas quantos Antônio Torres nós temos no mercado, vamos dizer assim? Infelizmente, eu acho que essa superficialização, ela está se espalhando, se espraiando pela sociedade. Eu dou um dado objetivo para vocês. Trabalho em jornal, a gente tem contar, a gente sabe como que as pessoas, a internet permite muito você conhecer o leitor, o hábito do leitor, como que ele chegou no seu texto. Eu posso escrever um texto hoje, isso aconteceu essa semana, um texto sobre a crise política, e teve 120 mil pessoas que clicaram nesse texto. Se um autor vender 120 mil livros, ele vai virar best-seller nos Estados Unidos, ele vira um baita autor. No Brasil a gente sabe que vende-se pouco livro, lê-se muito pouco. Esses 120 mil cliques, como a gente fala, que chegaram ao meu texto, ou chegaram a qualquer texto que seja, eu estou usando um exemplo mais concreto, o tempo médio que a pessoa passou lá foi 30 segundos. Ou seja, ninguém leu, a pessoa passou por lá. E é esse mundo de superficialidade que eu acho que tem que ser combatido. Eu acho que eventos como esse são formas de combater a superficialidade, o debate público, o debate nos jornais, que ainda, enquanto existirem ainda, como a gente conhece eles, é muito importante para evitar perder essa herança muito grande, que é a herança literária do país. Sim, é verdade. Ele está falando aqui, para quem não ouviu, sobre os motores de busca, os robozinhos que identificam palavras-chave nos textos e atraem eles para quando você entra no Google, por exemplo, e está lá, sei lá, impeachment, ou sei lá, crise. Então vai vir uma série de textos que já estão preparados para terem palavras-chave para serem puxados primeiro, porque isso chama audiência, a audiência chama anunciante e por aí vai. Mas é isso, é um processo retroalimentado. A tecnologia, a gente não está entendendo, a gente está sendo devorado por algoritmos criados por moleques de 20 anos em Palo Alto, na Califórnia. Os jornais vão ser devorados porque o modelo de negócio dos jornais, que sempre foi, o jornal e o jornalismo sempre foi um irmão e um amparo muito grande na história da literatura brasileira, sempre andaram juntos, como o próprio Antônio Contra, no tempo dele, tinha grandes autores, poetas, artistas trabalhando nos jornais. Hoje isso não existe, muito raramente. E a gente tem esse problema, a gente está lidando com uma dissolução de modelos de negócios por conta da questão da publicidade no meio digital, e está tudo sendo entregue a pessoas que a gente não sabe quem é, que não sabe que cultura tem, qual é a valoração de símbolos culturais como os nossos, tudo mais. Como resolve isso? Se eu souber, eu vou fazer uma palestra para ganhar dinheiro, eu não tenho a menor ideia, mas é meio isso. Ok, vamos lá. Pedro Bacilino. Pedro Bacilino eu acabei de conhecer aqui, é um escritor de Alagoinhas. E tá aí, ele me deu também. Por favor, aproveite que você... E ele está provando aqui, Torres, que anda acompanhando nossas conversas. Ele pergunta: você disse numa entrevista a Jorge Portugal que o sertão não morreu e não morrerá, pois ele está em toda parte através das pessoas que foram e levaram a cultura sertaneja de que o país está impregnado. Poderia falar mais sobre isso? Primeiro eu queria fazer aqui uma observação que eu respondi a uma repórter do Jornal à Tarde, que saiu numa matéria que saiu hoje, ela perguntou isso, se o sertão ainda dá assunto, se o sertão ainda dá romance. Eu disse, olha, eu sou sertanejo, mas o que eu escrevo não é necessariamente um romance do sertão. Há um imaginário desse sertão que plasma muito
o meu imaginário também, mas esse sertão que aparece, sobretudo na trilogia, Essa Terra, O Cachorro-Lobo, e Pelo Fundo da Agulha, e também livros como Adeus Velho, Carta ao Bispo e tal, é um sertão que se move, é um sertão já... Não é mais aquele sertão sem raio e sem notícias das terras civilizadas. É um sertão contaminado pelo raio e as notícias das terras civilizadas. Quer dizer, é um sertão que está sendo recontado por aquele que volta. E aquele que volta não é mais o mesmo sertanejo. E o sertão já não é mais o mesmo que ele deixou. Então, o meu universo, o meu posto de observação começa por aí. Agora, claro, o sertão está em toda parte, foi o Guimarães Rosa que escreveu isso. No livro que todo mundo devia ler como quem reza, que é o Grande Sertão Veredas, né? Aquele que dizia... sertão é onde manda o mais forte com o poder das astúcias. Deus mesmo que é bom, que se vier, que venha prevenido, porque bala é um pedacinhozinho de metal. Esse sertão também, carregado de balas, a gente sabe que não existe mais. Quer dizer, é outra coisa. Mas, enquanto existir o sertanejo, o sertão existirá, seja de que forma for. Hoje eu chego lá no sertão e acabou aquela sociabilidade de antigamente, aquele mundo fechado, sem nada. Por outro lado, havia ali uma sociabilidade inacreditável, das pessoas sentarem nas calçadas no fim de tarde, para 2 dedos de prosa e tal. E quando eu chego lá, que eu vejo que não há mais ninguém ali, porque está todo mundo ligado na TV Globo. Né? Não tem mais ninguém batendo papo. Quer dizer, o mundo é outro, o tempo é outro, e nós, aí uma resposta para o que fez o jovem escritor que fez a pergunta, né? A literatura também vai se adaptando a esse mundo e ela vai tentando interpretar esse novo tempo do próprio sertão. Não sei se respondi direito ao Pedro Marcelinho. Pois é, o sertão hoje está na capital, né? O capital inchou com o sertão que veio. Ele disse bem. O sertão está em São Paulo, o sertão está no Rio de Janeiro. Está em Copacabana, nos porteiros de Copacabana. Enfim, está aí. Bom, ambos falaram da experiência com o jornalismo factual como um espaço que limita o escritor e seu imaginário. O jornalismo literário seria uma alternativa? Eu acho que sim, mas é um gênero consagrado, especialmente fora do Brasil, é muito consagrado. Livro, reportagem, está mais do que dado como uma arte nobre, vamos dizer assim. Mas eu não sei, eu acho que, pelo menos na minha experiência, foi importante fazer uma transição completa. Pular, por mais que o meu livro tenha verossimilhança como uma espécie de credo para o qual eu ajoelho e rezo, tudo que aconteceu lá poderia ter acontecido ou aconteceu de um jeito ou de outro. Eu acho que era importante ter a completa liberdade e é possível usar os elementos do jornalismo para a literatura pura e simples, para a ficção pura. Acho que é mais prazeroso, pelo menos para mim, foi mais prazeroso escrevendo. Respondido. Antônio Torres, o que difere do aprendizado do período de Antônio Torres para o período atual? E a segunda, que é um desdobramento, que fazer para trazer os bons atributos para o aprendizado de hoje? Nossa. Tese de mestrado. É uma tese. Bom,
aquele lá que estava lá atrás era alguém que sonhava com alguma coisa que não sabia bem o que era, que saiu à procura dessa coisa. Né? O de hoje não quer perder essa procura, continuar sempre procurando. Porque o escritor, no fundo, ele nunca vai se dar por satisfeito. Ele não pode se permitir isso, de achar que já chegou lá, achar que já tem uma obra realizada. Né? Quer dizer, porque se ele achar isso, ele acaba, ele deixa de ser o escritor que ele sonhou ser. É preciso sonhar sempre mais, buscar mais, ir mais adiante. E eu espero viver ainda muito e escrever muito ainda. Está difícil hoje, porque o problema do tempo se tornou terrível. Né? As demandas são muitas, o trabalho é muito, o ir e vir, essas solicitações todas, viagem para cima e para baixo, que é tudo maravilhoso, até porque é o seguinte, hoje nós não temos jornalismo literário no sentido do espaço do jornal como antigamente para livros e autores. Então, essas festas todas são o nosso veículo. O escritor passou a ser o seu próprio veículo quando se apresenta, como nós estamos apresentando aqui. Porque, no fundo, nós estamos aqui. Olha, tiraram as nossas janelas da imprensa. Então, nossa janela está aqui. Nós estamos na janela dizendo assim, olha, pessoal, nós escrevemos legal, nós nos esforçamos muito para fazer um texto bacana. Estamos aqui para ver se a gente convença vocês de que o que a gente faz é bom. Então, vocês, por favor, confiram ali na livraria. Pronto. É isso que a gente tem que estar buscando por aí. É um período muito difícil para a literatura, como difícil, em geral, para a área do pensamento. Eu acho o seguinte, alguém que fez aquela música lá nos anos 80, Ok, Vocês Venceram, eu me lembro dela quando eu vejo esse triunfo mercadológico que está aí à nossa frente. Né? O triunfo do descartável. Então, a literatura mesmo, tem muita gente escrevendo no Brasil, não dá para a gente acompanhar, não dá para saber, nem eu sou publicado por uma editora como ele, nós somos publicados por uma editora chamada Record. Eu não conheço, não sei quem são hoje metade ou mais da metade dos autores que aquela editora que me publica, como metade daqueles autores certamente não sabe da minha existência ou mais do que isso. Quer dizer, o volume é grande demais. Né? Nós estamos com uma complexidade, uns paradigmas que surgiram aí, que não são necessariamente a nosso favor. O tempo é difícil. A aparente facilidade que a gente tem de ir e vir, de ir para fora do país, de ir participar de festas literárias em tudo quanto é canto, parece que a gente está no melhor dos mundos. Não. A gente vai para uma Bienal do Rio ou de São Paulo, fala, todo mundo dá risada, bate palma, mas sai correndo para ir comprar os best-sellers. A verdade é essa. Quer dizer, o poder de fogo, o poder de fogo da aldeia global hoje é muito forte, quer dizer, é muito violento até. Né? E nessa coisa global, o nacional está desaparecendo. Você não sabe hoje de onde é que vem. Parece que existe em algum lugar do mundo, nesse exato momento, uma central de inteligência bolando
o que é que vai vender, no mínimo, 1 milhão de exemplares em cada país, no minuto seguinte. Não é? Isso vem de uma forma esmagadora. Não é que o mercado seja uma novidade. O mercado tal que está aí sempre existiu, claro, nas proporções de cada tempo. O que ficou muito difícil, na minha maneira de ver, é a relação entre consumo e arte. Quer dizer, a disparidade entre isso, porque essas coisas já se conviveram de forma mais harmoniosa. Você tinha o como fazer amigos e influenciar pessoas vendendo milhões, mas você tinha toda a literatura que não vendia milhões, mas tinha um raio de penetração e de influência muito mais forte do que tem hoje. Você não tem mais o escritor como figura pública. O Igor começou a falar sobre isso. Eu acho que a última geração de escritores no país como figura pública foi a geração do Jorge Amado e Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz, etc. Daí para cá, você não tem mais. Aí você vai dizer, mas e o Paulo Coelho? O Paulo Coelho é um fenômeno de mercado e ele não é um representante do país. Ele é um autor que podia ser um autor de qualquer lugar. O texto dele não tem uma cara, não tem um cenário, você não tem nada que nos represente. Agora, não pense que eu estou falando mal dele, eu tiro o chapéu para ele, porque ele teve um saque de gênio. Consciente ou inconscientemente, ele percebeu o vazio do nosso tempo. E queiramos ou não, o vazio do nosso tempo vem com o fim das utopias. Né? Vem com isso. Criou-se o quê? Já que não existe um projeto coletivo, não existe nada em que o seu ser humano possa se engajar como um projeto utópico, passa a valer o quê? A salvação individual. Aí o cara foi gênio. Foi gênio quando ele começou a chegar na Europa autografando o livro assim, para a sua lenda pessoal. E isso, num país que tem uma tradição literária fortíssima como a França, ele passou a rasteira em todo mundo e passou a vender mais do que todo mundo. E é um dado para a gente analisar, é um dado para a gente parar para pensar. O que é que está por trás disso? O que está atrás disso é o vazio contemporâneo. E esse vazio leva a tudo a correr atrás de um livro de autoajuda. E o que é um livro de autoajuda? O sujeito já sacou um negócio brilhante. Como ser feliz em 30 dias. O cara vai lá e compra um livro, não fica feliz em 30 dias, mas fica viciado em ler esse tipo de livro. Vai correndo atrás do outro. Eu estava com meu querido amigo Inácio Loyola Brandão, lá em São Paulo, fazendo uma palestra falando disso. E quando entro no avião de volta ao Rio, vem uma moça, aqui está aqui o corredor, eu aqui, do outro lado uma moça lendo um livro, mas de uma maneira tão interessada, que pegava aquela caneta e marcando assim as frases. Eu disse, ai meu Deus, será que é meu esse livro? Ai, viajei, estava no avião, mas comecei a viajar. Ai, se fosse meu esse livro. E a mulher bonita, com pinta de alta executiva, né, tal, elegantérrima, parecia saída da Quinta Avenida, New York, Quinta Avenida. Aí está ali, e marcando aquilo, e eu louco para ver o título, e nada. Quando o avião ia descendo, que ela fecha a mesinha, e bota o livro assim no coisa, eu olho o título. Vocês não vão acreditar, vão achar que é ficção minha.
que é um delírio. Não, eu juro por Deus, não sei qual é o padroeiro ou a padroeira dessa cidade, juro por ela ou ele, que foi a pura verdade. O título era A Felicidade Plena. Eu disse, eis aí, fechou a minha conferência. A Felicidade Plena. Igor, eu estou aqui curioso para saber uma coisa. Olha só, na sua condição de correspondente internacional, você extraiu dos cenários pelos quais você passou, tanto quanto de elementos, né, para o seu primeiro romance. Hoje você está em Brasília, diretor da sucursal da Folha de São Paulo, vivendo a realidade brasileira atual. Futuramente, ela pode servir de cenário de inspiração para alguma literatura sua? Eu acho que sim, mas eu vou ter que sair de Brasília para escrever isso, né? Para escrever, eu ando na rua lá, né? Mas, de fato, os elementos dados no teatro... Brasília é um grande teatro, né? A gente tem uma impressão muito distante, quem não está lá, de, nossa, o poder, os políticos, o governo, o deputado lá, o Eduardo Cunha, daí tem a roubalheira da Lava Jato e não sei o quê. Mas, na verdade, que são todas pessoas, são todos seres demasiadamente humanos, na pior, na melhor acerção do termo, e tudo que acontece lá é riquíssimo. Aquilo dá para você, se você soltar um pouquinho a imaginação, você escreve uma trilogia para ficar no termo. É muito fácil. Agora, de fato, isso é uma coisa que efetivamente eu não poderia estar trabalhando lá, porque eu temo pela minha vida, né? Precisaria mudar uns nomes e coisa e tal. Ok, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Porque eu já estou encerrando, já estamos... Faça aí, vá. Igor, eu acho o seguinte, você está num cenário privilegiado. Eu te invejo de estar em Brasília nesse momento e com o ofício que você está tendo lá, a responsabilidade do trabalho, o trabalho. Porque eu acho que há uma... Hein? Quer trocar? Não, porque eu não tenho competência para estar lá no seu lugar. Né? Não tenho a menor competência. Então é o seguinte. Na minha maneira de ver, falta ao Brasil, falta a nós, escritores, entrarmos no poder. O escritor brasileiro não... Os americanos entram muito nisso. Né? Você tem Norman Mailer, Gore Vidal, Truman Capote. Esse pessoal entrava muito, escrevia muito sobre as entranhas do poder. Eles tinham uma certa... Eu acho que há um processo, sei lá, qualquer da vida americana que permite isso e que a nossa não permite. Ao contrário, parece até que o poder brasileiro é mais fechado até nesse sentido. Nós não conhecemos uma literatura que trate do poder. Você, aí é até uma dica para você. Esse lugar está vago para você ocupar, né, lá em Brasília, escrevendo um grande romance sobre o poder. Eu acho que é uma ideia bacana. Mas, como eu disse, eu acho que talvez o que impeça isso passa por duas coisas. Primeiro, Brasília, de fato, é a figura da Ilha da Fantasia, que é super batida, mas é um clichê muito funcional. É verdade, é um lugar que vive muito à distância da realidade das pessoas. Infelizmente, ou felizmente, mudou-se a característica dos políticos regionais que iam para Brasília com alguma sensibilidade maior de povo, de saber com quem que eles estão falando, qual é o eleitorado deles. Hoje é muito afastado, eu vejo isso de uma forma muito afastada. Assim, politicamente é um paradoxo, os políticos estão longe das pessoas hoje, estão muito longe. Eles acham que se eles tiverem uma assessoria que monitora o Facebook, está tudo bem. Esse é um problema sério. Então isso aí isola muito a Brasília real, ela é uma Brasília que vive olhando no espelho. Eles olham para o espelho, um espelho que reflete poder, um espelho que reflete virtudes e defeitos que estão dados por todas as pessoas que estão lá. E por outro lado, isso dificulta muito para um escritor que esteja interessado em auscultar aquele coração batendo, se der que tem um coração lá,
para pensar em alguns outros órgãos, mas se o cara quer auscultar aquilo, quer ouvir o que está acontecendo, ele tem muita dificuldade de chegar perto. Quem tem dentro dessa linha de alguma sensibilidade mais literária que pode chegar perto, de fato, são jornalistas. Só que é um processo de moedor de carne tão grande em termos de carga de trabalho, de condições de trabalho, e também eu vejo, faço uma crítica muito grande, assim, acho que a nossa categoria, vamos dizer assim, ela tem muito medo de mexer com o poder. Por mais que, por um lado, os jornais vão lá e façam matérias que causam impacto e que caem, as pessoas perdem o cargo, ou os grandes escândalos são revelados. Por outro, o jornalista em Brasília, ele anda numa linha muito tênue do que é proximidade desse poder, e é um pouco sedutora essa proximidade. Ele começa a achar que o que ele está falando é ouvido pelo político, é uma grande mentira, o político não ouve jornalista algum. E por outro lado, tem a vaidade, ele começa a achar que ele tem alguma importância nesse jogo. Então, ele não vai se expor e escrever um livro, se tiver o talento para fazer isso, porque ele vai ter medo de, como a gente fala lá, queimar-se com as fontes. Ele vai desagradar as pessoas que estão fazendo parte do dia a dia do ofício dele. Então, acho que tem um problema aí, precisa realmente ter algum momento de ruptura nisso. Eu me disponho daqui a uns anos. Bom, gente, chegando ao fim desta primeira noite da Flica, eu vou pedir a cada um dos nossos convidados, Igor e Torres, para dizerem suas palavras finais nesta noite. É bom que você sublinhe. Nada de palavras finais, entendeu? Sem especificação. Antes, porém, eu gostaria que os escritores dessem a última palavra. Eu recebi aqui agora uma comunicação da direção da Flica, pedindo 1 minuto para a voz de Volney Canônica, que está aqui representando o ministro Juca Ferreira, em uma saudação à Flica. Boa noite Igor, boa noite João, boa noite Antônio. Antônio, não posso esquecer, Ana Renhac lhe mandou um abraço quando disse que vinha para cá. Maravilha. E, bem, boa noite a todos e todas. Acho que nem devia estar falando, na verdade, depois de tudo que escutamos aqui do... Oi? Tudo que escutamos aqui do Antônio Torres, do Igor e do João, do Jorge, desculpe. Jorge, porque acho que isso é a realidade, isso é a literatura, esses eventos são importantes. Trago aqui o abraço do ministro Juca, mas da importância de que se discuta literatura, de que se discuta nesse nível a questão do livro, da leitura, da promoção, dessa profissão. Anotei a frase do Antônio Torres, que nos diz que a gente tem que cuidar desse ofício de fazer a literatura. Eu acho que cada vez mais o Brasil tem pipocado grandes eventos, e isso faz com que a gente seja mais próximo desses escritores, dos ilustradores, das editoras, do que se está produzindo, mas que a gente também esteja mais próximo da discussão desse valor simbólico importante do livro e da leitura. Quero parabenizar todos aqui da Flica, quero parabenizar a Cachoeira, todo mundo que está na organização, dizer que para nós da Diretoria do Livro e Leitura e do Ministério da Cultura, esses eventos têm um valor muito próximo de fomentar essa produção, de aproximar o livro e a leitura da comunidade, o livro e a leitura das pessoas, o acesso a essa informação e o acesso principalmente da literatura, que é um patrimônio da humanidade e que precisa ser, em todo o seu contexto, em toda a sua diversidade, ser acessado, ser discutido, ser multiplicado e ser levado para os jovens, para as crianças, mas também principalmente para os adultos. A gente tem trabalhado muito com a questão da divulgação, da importância da literatura para as crianças, mas sem esquecer de quem está no dia a dia fazendo as ações, somos nós, adultos, e que precisamos
cada vez mais pela literatura, fazer o nosso processo de reflexão. Então fica aqui o meu abraço do Ministro da Cultura, Juca Ferreira, o abraço de todo mundo do Ministério da Cultura e parabenizar. Começamos hoje a Flica, né, a quinta edição, alguém me disse que era sexta, a quinta edição, mas virão a sexta, a sétima, a oitava, e que a gente possa cada vez mais ter momentos como esse. Parabéns, Cachoeira, e parabéns a todos. Obrigado e boa Flica para todo mundo. A palavra com os escritores para o nosso encerramento. Eu primeiro, porque a dele é melhor. É por aí. Não, rapidamente, eu acho que primeiro agradecer a presença de todos vocês, agradecer a organização da Flica. É uma oportunidade única que vocês estão tendo e todos nós estamos tendo aqui. Eu acho que vão ter ao longo dos próximos dias. Infelizmente eu não vou poder participar mais agora, nos próximos dias, porque a gente tem que ler. Ler é uma espécie de declaração de guerra, para ficar no meu métier, vamos dizer assim, de literatura, até agora, pelo menos. Ler é uma declaração, por um lado, de amor, mas por um lado de guerra. A gente precisa entrincheirar-se com a leitura para lutar contra a superficialidade que está se espraiando pelo mundo muito rapidamente, tirando um pouco as nossas capacidades. Pouco a pouco a gente vai ficando escravo de uma rotina que é designada por algoritmos que são feitos não sei lá onde. Então, eu acho que a única coisa que eu acho que poderia deixar como palavra final seria: leiam e usem a leitura como contraditório ao que vocês acham que é lugar comum, ao que vocês acreditam. É importantíssimo a gente ler o que a gente não concorda, ler o que a gente não gosta muito a princípio, em princípio, porque só esse contraditório, só essa disciplina mental faz a gente ter alguma chance nessa luta em glória contra a superficialidade. É isso, obrigado. Beleza, querido. Amado, querido, amigo, homenageado. Primeiro eu queria agradecer aqui ao meu irmão Ronaldo Antônio, que veio de Maceió. O meu primo Luiz Eudes, que veio de Alagoinhas. Meu tio Raimundo. Cadê o Raimundo? Raimundo já foi embora? Hein? Foi ali. Meu colega Benedito, do jornal do Ginásio de Alagoinhas, que apareceu aqui. O Pedro Marcelino, cadê ele? Já foi. Veio de Alagoinhas. A Rita Santana, que está ali. Querida, não percam a palestra dela, que vai falar aí. Vem também outro querido amigo escritor, o Carlos Ribeiro. Né? Deve ser sábado que ele está aqui, eu acho. Amanhã. Agradecer ao senhor prefeito, às autoridades todas aqui presentes. Esse povo bacana, esse auditório lindo, foi uma noite cheia de gente, bonita, né? Bonita mesmo. E como eu sou um aluno obediente, vou obedecer aqui ao Igor, né? Que ele disse, leiam. Eu vou ler. Ele mandou ler. Aliás, eu preciso fazer aqui uma correção. Na minha empolgação, eu deixei de citar nominalmente meu companheiro aqui de mesa, Jorge, e o mestre que, enfim, a gente fica até sem graça de ter a possibilidade de ter essa troca. Então, na verdade, isso aqui é para você, não para ninguém mais. Palmas para ele. Então, como o Igor mandou ler, eu vou ler. O junco, um pássaro vermelho chamado Sofrê, que aprendeu a cantar o hino nacional. Uma galinha pintada chamada Sofraco, que aprendeu a esconder os seus ninhos. Um boi de canga, o sofrido. De canga, entre inverno sai verão. A barra do dia mais bonita do mundo e o pôr do sol mais longo do mundo. O cheiro do alecrim e a palavra açucena. E eu, que nunca vi uma açucena. Os cacos de telha,
de vidro. Sons de martelo amolando as enxadas, aboio nas estradas, homens cavando o leite da terra. O cuspe do fumo mascado da minha mãe, a queixa muda do meu pai, as rosas vermelhas e brancas da minha avó, as rosas do bem-querer. Hei de te amar até morrer. Essa é a terra que me pariu. Muito obrigado. Tenho certeza que nós vamos levar esta noite na memória mais bela de nossas almas até a consumação dos séculos. E lembrar que os dois escritores estarão aqui agora esperando vocês e autografando os seus livros. Boa noite, gente, e até amanhã. Valeu, Fica.